que aconteceu comigo? Que horas são? Eu tô perdido, cadê meu irmão? E os meus amigos? Cadê minha mãe? E os meus primos? Só vejo prima em todos os cantos. Tem na piscina e até nos bancos. Que festa boa, mas é de quem? Só sei que aqui eu não conheço ninguém. A bebedeira me deixou com os problemas das cadeiras. Eita cachaceira, eita bagaceira. Minha memória... Boa noite, meus amigos. Eu sou o anfitrião de vocês, o Morte, e esse é o nosso Catraco Mag 08. Uhul! Hoje com o som da banda 220 Revolts. A banda essa que foi trazida para mim, né, pelo meu amigo operador de Airsoft, tá, o Digão. Ele é guitarrista na banda, tá? Ele tá no meu Facebook, né, no Emerson Cardoso Morte, como Rodrigo Braga de Lima, tá? Ele atendeu ao chamado, né? Eu já deixei aberto aqui o espaço. A gente já teve outras bandas, outros trabalhos autorais, né, rodando no fundinho aqui do podcast, né, para fazer aquela caminha bacana, para não ficar tão tedioso, né? Aí é legal porque assim, o podcast fica legal, fica rico, fica diversificado e a gente divulga o trabalho dos amigos. É isso aí. Gente, agora são 23h26, né? Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho, né? Ainda estamos na quarentena, olha só que divertido, né? Só que não. A gente ainda está esperando as coisas voltarem à normalidade, né? Para a gente poder voltar à prática do nosso esporte com mais tranquilidade, né? A gente sabe que está tendo alguns jogos, né, em alguns campos, seguindo, obviamente, um rígido protocolo de segurança, de distanciamento, né? Jogos com um número limitado de operadores, álcool em gel para todo mundo de máscara. Isso é muito bonito, porque passa, né, a imagem de que somos pessoas que são preocupadas, né, com a saúde, não só a nossa, como a dos nossos familiares e dos nossos amigos, tá? Mas, gente, vamos lá. Tá atrasado, né, no podcast. Eu estava estudando temas, tá? Cheguei num tema extremamente técnico, né? E eu não sou armeiro, né? A gente já conversou sobre isso. A minha função nesse esporte é pegar aquele negócio que atira a bolinha, né, e atirar nos meus inimiguinhos, né? Ou matar com a colhada, ou com a faca, enfim. Eu sou operador, né? Eu não entendo do funcionamento técnico das nossas armas, né? Já deixei isso claro. Então eu estava estudando, né? Porque eu quero fazer um trabalhinho bem bacana e tal. Então tá difícil juntar essas informações. Então eu estava conversando com outros dois amigos meus, né? O Túlio e o Davi, né? Agradeço demais o Davi, porque assim, eu já tinha, né, algumas pessoas falando para fazer o podcast. E o Davi foi a cereja do bolo, né? O Davi foi o último que chegou, mano, vai, faz que dá certo. Tá bom, vai, vamos lá. Obrigado, Davi. Eu conversando com o Túlio e com o Davi, eles me sugeriram um outro tema, né, para colocar à frente desse tema técnico, né, que ainda é um pouco técnico, mas é mais fácil de entender. Então eu comecei a levantar as informações. Só que ontem à noite, nos grupos de WhatsApp da vida, eu tive uma surpresa ingrata, né? Eu tive uma surpresa muito ingrata. Tem um projeto de lei, né, do senador Jorge Cajuru, acho que todo mundo conhece o Cajuru, que visa regulamentar o nosso esporte, né? Só que assim, o problema é, né, o projeto é muito ruim para nós, tá? Para os operadores de Airsoft. E é sobre isso, né, o nosso podcast de hoje. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Se nós, enquanto sociedade civil, não nos organizarmos, esse projeto passa e lasca pra gente, tá? Então, por favor, eu vou pedir o tempo de vocês hoje, tá? Pra gente conversar sobre isso, pra eu tentar explicar pra vocês o porquê que eu não gosto, tá, desse projeto do senador Jorge Cajuru, tá ok? O número da PL é 4.199/2019, ela ainda está para consulta pública, tá, no site do Senado, e eu recomendo vocês que votem não, tá? A última vez em que eu olhei,
tinham 384 votos favoráveis, né? Sim, devemos implementar esse projeto de lei, e 7.625 para o não devemos implementar isso. Eu acho que os números por si só já falam, né? Mas vamos tentar entender primeiro, né, qual que é a do projeto, né? Eu acredito, como sou operador, hoje trabalho com Airsoft, né? Menos do que antigamente, mas ainda trabalho, estou no meio, ganhando dinheiro com isso. Ganhando dinheiro não, porque o pessoal acha que o dono de campo é rico, né? Existindo, né? Estou existindo. Por que que não é legal? Né? Quem conseguiu ler, né, eu li na época, eu li isso ano passado. O projeto, a apresentação do projeto, ela é muito pobre, ela é muito porca, ela é muito parca, né? O projeto ele tem 5 páginas. Dessas 5 páginas, eu acho que 3 são Ctrl+C, Ctrl+V da internet. De qualquer site que você visite sobre o que é Airsoft, né, a justificativa do projeto é Ctrl+C e Ctrl+V desses sites, tá? Mas qual que é o problema? O problema está nas outras 2 páginas, né? O problema é o seguinte: ele quer exigir, né, um cadastramento biométrico facial do operador, né? E quem vai pagar por isso? A gente, né? O operador de Airsoft vai pagar por isso. Então vai se criar um cadastro nacional para a gente poder fazer isso, né? Ah, mas por que que isso é tão ruim? Não existe cadastramento biométrico facial nem para arma de fogo, né? Então eu vou ter que ir fazer um cadastramento biométrico facial, sabe Deus quanto isso vai custar, e esse dinheiro vai ter que sair do meu bolso, né? Então a gente considera que isso não é interessante, não é nem inteligente, tá? Eu, como operador, e acredito que a grande maioria, nós não somos contra, tá, uma fiscalização, uma regulamentação, né? Eu sou contra onerar mais ainda o nosso esporte, que não é tão barato, infelizmente, né? A gente vê armas que na gringa custam 125, 180 dólares, aqui no Brasil você paga 2.800, 4.000, né, em armas de Airsoft. Eu tava estudando, né, BBs, quanto custa um pacote de 0,25 lá, ou de 0,25 lá fora, né? Custam 3 dólares e 80 centavos. A gente paga 70 reais um pacote disso, né? BB 0,36 é DMR. Lá fora, 13 dólares e 80 centavos. Aqui é 340 paus, né? Então a gente já paga muito caro, extremamente caro, né, em equipamento, em suprimento, né? Então, por que onerar mais, né? É interessante porque assim, o decreto ele parte de um princípio que não existe uma legislação que regulamente o esporte, né? Quando a gente sabe que não, tá? Eu já falei aqui, né, da portaria do COLOG, né, o COLOG 56, mas existem outras portarias, outras coisas que dão respaldo pra gente, tá? O mais interessante é assim, a gente tentar entender, né, qual que é a diferença, por exemplo, de decreto, né, para projeto de lei e por aí vai, né? O decreto ele serve para regulamentar uma lei, tá? E normalmente não. Quem faz decreto, né, é o chefe do Poder Executivo, tá? Quem que é o chefe do Poder Executivo? É o nosso presidente, tá? Portarias, elas são atos administrativos, tá? Geralmente internos, e eles são expedidos pelos chefes dos órgãos, tá? No nosso caso, né, o COLOG, por exemplo, o COLOG 56, né, o COLOG 41, que ele tira algumas coisas do COLOG 56, né? A portaria 00, o COLOG, né, portaria 002, COLOG é o Comando Logístico do Exército, tá? É o órgão que fiscaliza a gente. Eu separei aqui, né, alguns decretos, tal, mas eu acho mais interessante, ao invés de eu declamar esses decretos todos, vocês podem acessar o site, tá? http://
HTTPS, dois pontos. Esse HTTPS, para quem não sabe, é protocolo de transferência de hipertexto, tá? Então, HTTPS, dois pontos, // brasilguns.com.br/legislação legislacão /. Ele vai estar explicando, né, todos os rudimentos de lei, mas assim, o decreto número 3.665, tá, de 20 do 11, né, novembro, outubro, de 2000, tá? Ele é conhecido como R105. No anexo 1 dele, tá, fornece uma relação de produtos controlados do Exército. Tá? Esse decreto foi do Fernando Henrique. Tá? Então, o nosso equipamento, né, os nossos brinquedos, eles caem nessa categoria. Tá? Pela portaria 002, né, o Airsoft ele se enquadra na definição de arma de pressão. Tá? Ela não é simulacro, eu já falei disso aqui, tá? Mas vou frisar de novo. Tem diferença de simulacro para arma de pressão, para arma de airsoft. Tá? Qual que é a diferença? Simulacro é algo que simula ser, tá? E airsoft ela é. Na própria definição, você vai encontrar assim, ó, parece arma, mas não atira, é simulacro, ela simula. Parece arma e atira, aí no nosso caso é airsoft, tá? Porque ela atira as bolinhas de 6mm, as BBS, né? Elas atiram bolinhas de plástico, né? Algo não letal. Então, o senador está focando nisso. Parece que ele quer descobrir a pólvora, né? Tipo, não existe nada que regulamente o nosso esporte, quando a gente sabe que não, tá? A gente sabe de todos os nossos encargos, fora o quanto que a gente gasta para trazer o nosso equipamento, para poder ter a nossa arma, né? O nosso marcador é paintball. Para a gente ter a nossa arma, para você comprar farda, colete, é tudo muito caro, Então, ele vai onerar ainda mais com esse sistema de cadastramento biométrico. Tá? Isso vai afetar, por exemplo, os campos de airsoft, porque a galera vai deixar de praticar. Né? Não só isso, porque vai ter que ter um cadastro gigante dos campos. Os campos vão ter que se responsabilizar, e isso não é legal, isso não é bom para ninguém. Eu particularmente, eu conversando com o pessoal, eu não sou contra, né, que você tenha uma legislação, né, já que eles acham que é tudo isso aqui insuficiente. Eu particularmente, morte, tá? Eu sou de uma época que para você comprar, por exemplo, CO2, você tinha que ter CR. Eu acho, tá, que foi na portaria 41 do COLOG. Tá? O problema é que assim, a portaria 56, né, do COLOG, ela é do dia 5 de junho de 2017. Tá? E a portaria 41 do COLOG é do dia 28 de janeiro, fevereiro, março, eu me confundo nesses primeiros anos do mês, ou primeiro mês do ano. Ela é do dia 28 de março de 2018. Tá? Ela anula alguns dispositivos da portaria 56. Eu acho que foi mais ou menos aí, né, nessa época, que caiu a obrigatoriedade de CR, né, do certificado de registro, para GBB. Na época, né, foi festa para todo mundo. Por quê? Se a GBB vai ficar mais barata, tá? A arma em si, naquela época ela custava R$ 1.500, R$ 1.600. A ideia era que a GBB ficasse mais barata. Por quê? O que lascava a gente é porque para você poder comprar na loja, você tinha que ter o CR. Então eu lembro que eu tentei tirar o meu, tá? O CR eletrônico, tá? O Exército havia disponibilizado esse serviço, inteligentíssimo, muito inteligente mesmo, evitava a fila, você ia lá, pagava a guia, né? Retirava, fazia todo o processo pelo computador, né? E depois o Exército enviava para você, você só ia lá imprimir e você tinha o seu certificado de registro. Né? Foi inteligentíssimo, tá? Achei muito boa a iniciativa
tanto do exército, tá, quanto dos operadores que foram atrás. Era barato na época, já custava R$100, né, e tirava uma burocracia do caralho. Tirando a burocracia, automaticamente o CR na época, né, esse era o CR eletrônico, o site ficou impedido, tipo, eu ficava tentando entrar e não dava sobrecarga, porque tinha muita gente buscando esse serviço. Quando caiu a obrigatoriedade do CR, né, o acesso às GBB, né, GBB, GBBR, os fuzis Hs, ficaram mais fáceis, né, o acesso acabou ficando mais fácil, o acesso acabou ficando muito mais fácil. Logo, o preço caiu. O Digão mesmo foi um que eu vi comprar uma Glock GBB da WE, eu acho que era uma G17, ele pagou R$650. R$650 na época era preço de AEP. Se as GBB vão ficar mais baratas, automaticamente as AEPs também ficaram. A gente teve um período aí, ó, eu acho que de uns 6 meses, tá, que as GBBs ficaram muito baratas, mas muito baratas, né, em vista do que eram, e as AEPs também. Agora com alta de dólar, tal, o dólar se manteve, né, mais alto, tá de novo uma palhaçada do caralho, porque uma GBB hoje tá custando $1.800, dependendo da arma, da pistola, uns $2.200, né? Absurdo, isso é absurdo, né? E aí vai vir mais essa necessidade do cadastramento biométrico facial para onerar, que vai sair do seu bolso, do meu bolso, olha que divertido. Eu não sou contra, se voltasse o certificado de registro, tá, online da forma que era, né, resolveria muita coisa. Primeiro, por exemplo, Morte, eu ia lá e faria o meu CR, o meu certificado de registro junto ao Exército, um documento, né, você vai ter lá o site do EB, você vai se cadastrar, né, todos os seus dados, o que tiver que entregar, RG, CPF, reservista, tudo lá, bonitinho. Entregou esses dados, vai lá e vai sair uma sessão minha, né? Quem é mais clássico, tipo eu, lembra ali um Access, né? Um banco de dados, um simples banco de dados. Lá vai ter o meu nome, Emerson Teixeira Cardoso, RG, CPF, endereço, vulgo, né? Morte. Quais são os equipamentos que o Emerson, né, o Morte, tem? O Morte tem um fuzil APS padrão M4, ele tem uma pistola Desert Eagle, né, da Cima, e ele tem uma baioneta, uma faca de Airsoft. Tá aqui, ó, meu cadastro é esse. Ó, eu fui até a loja, eu comprei uma arma, a arma vai sair, né, como as minhas aqui tem a nota fiscal. Eu vou chegar na minha casa com a minha arma, né? O lojista dá a baixa na arma no sistema dele e avisa no site do EB, ó, venda da arma, tal. Tá aqui. Automaticamente a arma vem para o meu certificado de registro, para o meu CR, para o meu banco de dados, né? A hora que eu comprei, deu baixa, pum, tá lá, né? O lojista já paga uma caralhada de imposto, né? É absurdo, a gente sabe que o que fode o país no esporte é a quantidade de imposto que a gente paga, é muito alto, é demais. Cara, fez isso, pum, tá ali, ó. Ah, mas pra que é isso? Vocês estão querendo o quê? Onerar o esporte ou cadastrar as pessoas? Vocês querem criar empecilhos para que mais pessoas acabem, né, na nossa prática, que as pessoas adquiram gosto pela prática, não é isso que eu quero dizer, mas enfim, não é essa palavra que eu estou buscando. Vocês querem ter menos praticantes, olha que bonito agora sim, vocês querem ter menos praticantes, vocês querem elitizar de vez o esporte, ou vocês querem ajudar as pessoas? Isso é bom para o lojista, isso é bom para quem compra, né, para o operador, no caso, a gente, né? Aí assim, eu vou vender a minha arma, eu tenho aqui, vou vender a minha APS. Eu vou entrar no meu certificado de registro online, né, no meu banco de dados, né, no meu arsenal, enfim, entro ali, ó, eu vou dar baixa na minha arma, vendi a minha arma, vai ter o campo, ó, eu vou passar essa arma para quem? Para o Digão.
Rodrigo Braga de Lima, morador, o endereço tal, RG tal, CPF tal, igual a gente já faz hoje, né, com o nosso termozinho de transferência, né, porque às vezes você tem a arma, mas você comprou de terceiro e o cara não tem mais a nota, né, ou ele comprou de um terceiro sem nota tal. A gente já faz isso, a gente vai lá, elabora o documento de transferência, né, que é aquele terminho, né, tipo Emerson Teixeira Cardoso, portador do RG tal, morador o número tal, vou passar, declaro para os devidos fins legais que vendi a arma de airsoft modelo tal, fabricada, né, fabricante tal, com red dot, com supressor para fulano de tal. Vai lá, assina os dois, vai no cartório, carimba, acabou, né, acabou. Aí é que fica a incerteza, né? Porque assim, não querem criar uma facilidade para que a gente continue praticando esporte. Querem criar, sim, uma forma de ganho que, na minha visão, desculpa, chega a ser obsceno, é ilícito. Você não pode cobrar mais de mim por eu praticar um esporte. O que vai acontecer, na minha visão, é que as pessoas vão sim deixar de praticar airsoft. Já era ruim antes, né, com a obrigatoriedade do CR para os GBBs, né, era horrível, era ridículo. Por quê? Porque era difícil demais, a gente tinha que pagar despachante, né? Quando o site do EB sobrecarregou, né, ou você pagava um despachante para tirar para você, ou você ia lá e você tinha que, eu não vou dizer perder tempo, né? Porque não é perda de tempo, mas você tinha que juntar papelada, né? Era um processo moroso, né? Não era simples, tá? Era um pouco complicado. Então hoje, nós estamos em 2020, cara, hoje você tem celulares que são melhores do que os computadores de 10, de 5 anos atrás. A gente tem tecnologia que permita facilidade nas coisas, né? Não querem retroceder. E a quem interessa isso? Tá? Desculpa, eu não sei qual que é o conhecimento do senador, o que ele já viu ou ouviu sobre o airsoft, né? Se ele ficou com aquelas matérias sensacionalistas do Datena, por exemplo, né? O Datena que armou um circo uma vez com pistola Spring para ficar atirando em cano, né? Aquilo foi ridículo, aquilo foi execrável, né? Não sei qual que é o conhecimento do senador. Eu, na época, eu fiquei até bloqueado um tempo, de tanto que eu tentei chamá-lo no Twitter. Eu sabia que ele não ia responder, mas achei que pelo menos a assessoria, alguém fosse olhar e falar: não, peraí, tem um pessoal aqui que quer conversar, né? Não. Foi bloqueado no Twitter dele. Eu não podia mais mandar mensagem, né? Mas o que a gente fez na época? Nós juntamos uma galera aqui, fizemos algumas reuniões e nós fomos, né? Teve gente que teve essa disponibilidade de se deslocar aqui de São Paulo, um pessoal acho que de Minas também, e foram até Brasília em comitiva para tentar conversar com o senador e tentar entender, né, o porquê de uma proposta tão estapafúrdia, tá? E, a bem da verdade, vamos dizer, né, impopular, né? Eu estava acompanhando hoje, eu consegui entrar no Twitter dele. Pelo que eu vi no Twitter dele, ele não quer mais seguir na vida pública. Diz ele no Twitter que vai encerrar esse mandato e sai da política, né? Se esse projeto passar, puta que pariu, mano. Vai, cagou e sentou na merda e esfregou a bunda. Então, a gente entrou em contato com alguns outros políticos, alguns outros senadores, né? Tem um amigo meu que entregou uma declaração em mãos, que ele é amigo pessoal do senador, do Major Olímpio, né? E o Major Olímpio disse que ia, né, tratar do assunto e tal. Se é o Nuno Galo, né, morador de Ilhabela, também operador de airsoft. Então foi bacana, pelo menos isso, porque assim, a gente viu um movimento onde as pessoas, né, os operadores de airsoft a nível Brasil, tentaram fazer alguma coisa, tá? Só que assim, nós, enquanto sociedade civil, precisamos sim nos posicionar, tá? Eu, Morte, sou contra, né? Só que assim, o projeto
já não está mais na mão do senador. Eu estou olhando, se alguém conseguir ver quem vai ser o relator do projeto, tá? Por favor, avisa, né? É nesse senador, é nesse relator que a gente tem que fazer pressão, tá? Como que é essa pressão, Morte? É dizendo não tá certo, não é legal, vocês vão acabar com o esporte. Hoje em São Paulo a gente deve ter o quê? Uns 15 campos de airsoft. A gente sabe que campo de airsoft tem campo que abre e fecha em, né, um piscar de olhos, mas assim, hoje deve ter o quê? Assim, não estou falando só no centro, interior, tal, vamos colocar uns 15 campos, 15, 20 campos de airsoft, né? São empresários, são pessoas que dedicaram tempo e dinheiro, tá, para manter um negócio, que a gente sabe que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, eu já fui dono de campo. Não é. Vocês acham que, nossa, ele é rico. Rico é o caralho, mano. Vocês não sabem a dor de cabeça que é. Mas, né, alguns têm funcionários, tal. Eu não tinha funcionário, né? Eu era o meu ranger, então foda-se. O quanto que vai atrapalhar, por exemplo, a pessoal, né? Campo de airsoft, eu já falei isso no outro podcast, via de regra, é massa falida, tá parado, né? Esse período, por exemplo, que o campo onde eu trabalho ficou fechado, né? A gente ficou fechado 3 meses e fazendo manutenções regulares, né? É triste, mas virou, né, dormitório de morador de rua, né? Nada contra o morador de rua, tá? Absolutamente. E também não vou ser leviano, tá, em dizer que eles fizeram bagunça, por exemplo, não entraram para safe, né? Não estouraram o cadeado, não roubaram as armas, não fizeram nada. O pessoal simplesmente entrava, tem a parte lá de CQB, né, que é um prédio, e o pessoal dormia lá. Isso é horrível, né? Mas é ruim pro campo, não sei o que, não. Eu fico pensando no ser humano que vem buscar abrigo, né, para dormir ali naquelas condições subhumanas, né? Mas em contrapartida a gente sabe de campos que foram arrebentados, a galera invadiu, estourou, roubou fiação de cobre, estourou armaria, levou as AEG, levou pistola, levou colete, né? Isso representa uma quebra, né? Representa um retrocesso no trabalho. Então, assim, são pessoas que dedicam a vida, né, à prática de um esporte, né? A gente sabe que tem muito campo que tem uma visão estritamente, puramente comercial, e a gente sabe que tem uma galera que trabalha porque gosta, né? A gente não vou ser leviano e dizer que, meu Deus, não, né? Porra, eu gosto de jogar airsoft, é divertido, é bacana, conheci amigos fantásticos que vou levar para a vida toda, né, praticando o nosso esporte. Então, ao invés de ajudar essas pessoas, né, na figura do operador, ou do dono do campo, ou do ranger, caramba, a gente pede pizza pra galera comer, né? E a gente não é que ajuda, né? O cara tá fazendo o serviço dele, por exemplo, mas se a gente fecha o campo não abre mais, o que vai acontecer? Vai virar ali a região, vai ter uma concentração muito grande de morador de rua, né? O problema não é o morador de rua, vou falar de novo, mas traz uma série de complicações. Por exemplo, o bairro é tranquilo, o bairro é normal, Deus me livre e guarde. A gente sabe que quem mora na rua, muitas pessoas não têm opção, mas a gente sabe que nem todo mundo que está na rua são pessoas confiáveis. A gente sabe que tem muito vagabundo que se infiltra no meio. E eu não estou falando usuário de droga. Não, estou falando de marginal mesmo, de gente que assalta, que rouba, que estupra, né? O espaço lá é gigantesco, né? Então eu tenho medo disso, do que vai acontecer com o bairro, por exemplo, quando o campo for desativado. Vai virar um albergue gigante, né? E aí vai ficar ruim para os vizinhos, tá? Pensando assim, né, eu deixo para vocês, tá, a ideia de que vocês, por favor, visitem o site, tá, da PL, do projeto de lei 4.199/2019, tá? E vocês, por favor, quem conseguir, tira ali o seu tempinho, né? Vai ler lá, acho que as páginas 1, 2, 3 é Ctrl+C, Ctrl+V de internet, né? E aí você vai ver lá a parte do reconhecimento biométrico facial,
tá? E você vai acabar tirando a sua conclusão se você acha que é viável ou não, tá bom? Eu vou terminando por aqui, tá? Esse vai ser o podcast, eu acho que o mais curtinho que eu já fiz, né? E é isso, gente. Quem tiver alguma dúvida, alguma opinião, tá? Quiser mandar o trabalho da banda, da sua banda, o trabalho da banda do seu amigo, por favor, entra em contato, tá? Tem as páginas, né? Tem a minha página pessoal, que é o Emerson Cardoso Morte. Tem a página no Facebook, né? O Morte Airsoft 01, tá? E também tem o meu perfil no Instagram. Gente, obrigado, né? Vocês que ficaram aqui comigo por esses 30 e tantos minutos, tá certo? E vamos lá, né? Eu espero que o próximo podcast possa ser com um tema mais interessante, mais atrativo, né? E é isso. Senhoras e senhores, boa noite. Fiquem com Deus e não se esqueçam. Catraco Meg! Mudei a minha mente, posso ver o mundo de uma forma diferente. A vida me joga na cara e põe na minha frente. Esse amor nada mais é que só pra te interesse. Hoje sou novo homem de cabeça erguida. Recomecei do zero, novo ponto de partida. E as lembranças que restam ainda são doloridas, mas tem que um dia para sempre serão esquecidas. Pra sempre esquecidas. Memórias esquecidas, outro curso em minha vida, tapando as feridas pra não relembrar. Memórias esquecidas, lembranças doloridas, histórias de uma vida que eu quero apagar. Memórias esquecidas, outro curso em minha vida, tapando as feridas pra não relembrar. Memórias esquecidas, lembranças doloridas, histórias de uma vida que eu quero apagar. Memórias que eu quero esquecer. Histórias de uma vida que eu quero apagar. Memórias que eu quero esquecer. Histórias de uma vida que eu quero apagar. Memórias que eu quero esquecer. Histórias de uma vida que eu quero apagar. Memórias que eu quero esquecer. Histórias de uma vida que eu quero apagar. Memórias, lembranças perdidas, enfim. Um mundo que eu não quero mais pra mim. Com erro, sem erro, virou um pesadelo. E cada pedaço ficou assim. Querendo fugir, querendo apagar, querendo mudar e até renovar. Querendo sair pra qualquer lugar. Não sabe, querendo ver tudo acabar. Memórias, lembranças perdidas, enfim. Um mundo que eu não quero mais pra mim. Com erro, sem erro, virou um pesadelo. E cada pedaço ficou assim. Querendo fugir, querendo apagar, querendo mudar e até renovar. Querendo sair pra qualquer lugar. Cansado e querendo ver tudo acabar. 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 Cansado e querendo ver